Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Eu acho. Consegue editar lá para. Bom, vou deixar contigo, Karina, para te ir fazendo e aceitando então as pessoas. E aí a gente vai dando início aqui, para a gente não perder tempo, que a gente tem bastante coisa para falar, né, Graci? A Graci tem bastante coisa para falar para nós. Muito bem, então sejam bem-vindos, né, à nossa aula de hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com essa minha amiga tão especial, né? A Graci é minha amiga de longa data, né, Graci? A gente não vai contar quanto tempo para ninguém saber a nossa idade, assim, porque a gente é super jovem, né? E a gente se conhece desde que a gente era adolescente, mas faz pouquinho tempo. Então, muito grata por ela ter aceitado esse convite de compartilhar um pouco do conhecimento dela conosco. Né? A gente sabe o quanto é importante essa nossa união, né, de conhecimento, tanto de pessoas da área da saúde, da área como a Graça, que é da área da psicologia, né, para que a gente possa apoiar o nosso conhecimento de aromaterapia, da psicoaromaterapia, né, e somar junto, né, com esses conhecimentos, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas, né, que é o nosso objetivo com essas aulas e com tudo que a gente faz, né, de ensinar as pessoas a terem autonomia, né, a usar os óleos essenciais, como a gente tem ensinado sempre, e de uma forma que as pessoas possam ter bem-estar, saúde e possam ajudar também o seu próximo, né? Você ajudar a sua família, ajudar o próximo com os óleos essenciais. E hoje, em especial, a gente vai falar de um assunto bem importante, né? Que é essa questão das emoções negativas, né? Então, para quem não me conhece, eu acho que aqui a maioria me conhece, mas tem alguns convidados aqui que eu vi, tem uns nomes diferentes. Eu sou Jordana, né? Jordana Gribler, eu trabalho com óleos essenciais já há 2 anos, mais de 2 anos. Eu sou aromaterapeuta e agora estou fazendo um curso de aromaterapia master, né? Para a gente ficar mais aprofundada aí no conhecimento da aromaterapia. E sou educadora nos óleos essenciais também, consultora da doTERRA. E a minha amiga Graci, que aceitou falar com a gente hoje, ela vai se apresentar, vou dar o tempo aqui para ela se apresentar e a gente vai apresentar também o nosso assunto, tá bom? Que é sobre as emoções. Pode ficar à vontade, Graci. O tempo é teu. Vontade. Obrigada. E como ela disse, a gente é amiga realmente de longa data, o que propicia com que seja, né, uma conversa realmente até mais íntima, né, dado que nós temos bastante intimidade entre nós duas. Eu sou formada em psicologia desde 2008. Já botou dos 5, aí fica anotando mais. Depois eu acabei fazendo uma especialização em psicologia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, e hoje eu atuo então na área clínica. E dentro, né, da maior parte dos casos, que eu acredito que os psicólogos tenham trabalhado hoje, estão realmente, né, os quadros da ansiedade, comumente conhecido, e os quadros dos transtornos de humor, onde entra, por exemplo, a depressão. Que esses assuntos, eles estão sendo bem rotineiros hoje, justamente porque até em função da pandemia, né, muitos casos foram agravados ou iniciados. Então, acaba sendo, sim, né, a nossa responsabilidade conversar sobre isso, tanto no sentido de esclarecimento quanto de conforto. E dentro desse mês específico de setembro, né, a Gia estávamos conversando sobre o que debater e veio essa questão, então, né, desse assunto tão delicado. A gente não vai falar especificamente só sobre ele, mas vamos abordar também que é a questão do suicídio, né? Trabalhar aí talvez numa questão de prevenção ou mesmo esclarecimento. Então, não sei se eu falo mais alguma coisa já, Gi. Isso. Eu tava pesquisando a respeito dos números, né, de suicídio no Brasil e tem uma pesquisa que me chamou muita atenção, né? Que fala que pelo menos 17% das pessoas entrevistadas, elas disseram que elas já tiveram pensamentos suicidas, né? Tiveram o desejo de cometer o suicídio, de tirar a sua própria vida.
Isso é bem alarmante, né? 17% é um número bem alto. E desses Tem 17%, quase 5%, eles já tinham até programado como, né, feito planos de como executar isso. E isso é muito, muito, muito preocupante, né? Porque a gente, na verdade, a gente não tem ideia, né, de quantas pessoas sofrem ao nosso redor e a gente não vê, né? Porque não é uma coisa que está ligada à classe social, a um biotipo, a ser homem, mulher, ou negro ou branco, não tem, né? Não tá associado a isso, né? E eu fiquei bem assustada, assim, tava lendo essas pesquisas e vendo que 32 pessoas, eu não sei se essa pesquisa, agora eu não me lembro se essa pesquisa, eu acho que é bem recente, pelo que eu vi, a última pesquisa que tinha ali do associação, como é que é? Deixa eu ver como é que é o nome, eu esqueci de anotar. Não, setembro, é o site setembroamarelo.org, tá? Essa pesquisa está publicada lá. E eles falaram que 32 pessoas tiram sua própria vida por dia no Brasil. Então, de imaginar Eles isso... estão fazendo uma média, na verdade, antigamente, até questão de 2 anos atrás, o cálculo estava em torno de 15 a cada 15 minutos. Nossa. E em função desse ano, né, os dados mais atualizados, esse número já baixou para 13. A cada 13 minutos, né, uma pessoa. E aí, existe um triângulo que eu acabei fazendo dentro do paralelo do que você trouxe sobre tentativa, né? A gente está falando exatamente disso, porque o ápice que a gente consegue ver a ponta é o número de fatalidades que realmente acontecem, as pessoas que chegam ao cabo, né? Ao fim, que de fato realizam suicídio. Mas, antes disso, tem as pessoas que tentam, e essas pessoas muitas vezes nem entram, né, dentro da estatística. Quem de fato não entra na estatística é quem planeja. Porque o planejamento ainda fica um pouquinho acima do nível do pensamento. Então, tem quem pensou já sobre morrer, quem planejou, quem tentou e quem de fato conseguiu. E aí a gente tem os números dessa última. Mas sim, é algo extremamente silencioso e que se nós não estivermos atentos, isso pode estar acontecendo com pessoas ao nosso redor, inclusive dentro das nossas famílias e dentro das nossas casas. Mais para frente eu vou pontuar alguns sinais que vão aparecer, alguns pensamentos, algumas frases para a gente ficar mais alerta, tá? Agora, o que as estatísticas dizem também, né? Que para cada pessoa que realmente, né, de fato chega ao fim e acaba conseguindo, há aí uma média, então, de que atinge a vida de mais outras 6 pessoas. É o sofrimento ali de uma mãe, é o sofrimento de um pai, de um irmão, é um colega de trabalho, às vezes é um amigo, né? E como essas pessoas acabam sendo impactadas. Então, se nós não estamos de um lado, nós podemos estar do outro. De qualquer jeito, né? São muitas vidas sendo atingidas por questões desses sentimentos. E aí, até o título, né? A questão das emoções negativas. Foi uma sugestão minha, mas fazendo salientando que as emoções, elas são simplesmente emoções, né? A gente acaba dando o nome de negativas para que fique fácil a compreensão. Mas emoção é só justamente isso, né? É um sentimento. E que nós acabamos, né, distinguindo, só que o ideal é que nós aprendamos a trabalhar com todas as nossas emoções e todos os nossos sentimentos, sem dar a elas justamente esse caráter, né? É ruim, é bom, claro que a gente reconhece, né, na alegria, ali no contentamento, na felicidade, uma coisa super positiva. Enquanto que tá triste, né, tá com raiva, tá com medo, a gente dá isso, né, um caráter mais ruim. Mas emoção é emoção e o nosso trabalho é aprender a aceitar o que eu tô sentindo, né, elaborar o que eu tô sentindo e então conseguir transformar isso. E aí, ao longo do caminho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para começar mesmo, de fato, não sei se o pessoal aí sabe por que leva esse nome, Setembro Amarelo. Olha, eu já dei uma pesquisada hoje, mas eu acho que pode falar aí que eu acho que o pessoal não sabe, não. Tá, então teve um rapaz, eu vou falar bem brevemente, né? Esse rapaz, ele cometeu suicídio, né, com o carro dele era amarelo. E os pais, muito comovidos, eles distribuíram durante o velório laços amarelos para as pessoas que compareceram lá. Então, isso se tornou
uma campanha muito grande, né? A cor se tornou uma representatividade. E as pessoas têm usado, então, tanto o mês quanto a cor, para falar mais abertamente sobre isso. Agora, o importante não é o mês em que acontece. Isso está acontecendo diariamente, como a gente já viu as estatísticas, né? Então, é extremamente importante que o nosso olhar atento, ele não seja só em setembro, ou só referente à cor amarela, mas que seja todos os outros dias referente às pessoas que estão à nossa volta. Sim, Grazi, assim, o que é importante, né, salientar é que é um mês em que as pessoas voltam nessa campanha, assim, se mobilizam a falar disso. Mas acredito que na situação atual que a gente vive, acho que a gente deveria falar mais sobre isso, mais frequente em todos os meses, porque a gente viu que durante esse tempo de pandemia, muitas coisas mudaram e muitos sentimentos, emoções, muitas coisas se afloraram, né? Coisas às vezes que a gente já tinha guardado, elas acabaram, né, vindo à tona por conta da situação, né, e da pressão, né, às vezes psicológica que a gente mesmo, eu acho que a gente faz, ou às vezes da própria rotina da sobrecarga de responsabilidades às vezes que a gente tem, né? Eu acredito que isso fez com que muito se aflorasse, né? Muita coisa que estava guardada, talvez, viesse à tona, né? Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Bem, porque é ainda muito difícil para o ser humano lidar com a questão da mudança. A nossa tendência é ver a mudança como algo ruim, como algo amedrontador, algo que causa aí um espanto, porque nos tira realmente da zona de conforto. Dentro, né, de uma possibilidade de mudança, a gente tem que agir. E a ação, muitas vezes, ela nos leva à dúvida: será que eu consigo? Mas será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Então, aí nasce realmente o conflito. Então, muitas vezes, né, diante de uma situação realmente de mudança, de não saber se eu vou me adaptar e se eu vou dar conta, a gente começa através dessa paralisia. Dentro da psicologia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos numa linha, né, de uma tríade que nós chamamos de ABC. Pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento. E o que a gente tende a ver no outro? A gente vê muito a questão, né, do comportamento, que é a ação em si. Mas antes de uma ação, houve ali uma emoção, houve ali um sentimento. E antes do sentimento, houve um pensamento. Então, uma grande dica aqui é pensarmos sobre o nosso pensamento, que é algo que a gente não faz. A gente costuma agir muito no automático, né? Fazer as coisas muito no automático. Dentro dos meus atendimentos, eu sempre falo, né? Você pensa, né? Eu vou colocar a pasta de dente na escova, estou levando a escova na minha boca, né? Estou escovando o lado. A gente não faz isso, a gente às vezes até salga a comida, né, no automático, porque não desenvolvemos, então, ainda essa habilidade de pensarmos sobre o que estamos fazendo. E nessa rotina louca que estamos vivendo, né, cada vez mais sobrecarregados, sem pensar, começam a vir aquilo que nós chamamos de pensamentos automáticos. E se a pessoa ela não construiu ali, né, uma boa autoestima, não tem um bom desenvolvimento, né, de amor próprio, ou relações saudáveis, ou não consegue lidar adequadamente com situações estressantes ou ansiosas, então, o alcance que esses pensamentos negativos terão sobre ela, gerando emoções, né, não desejáveis, levando a comportamentos inadequados, essa proporção ela pode ser muito grande. Então, a dica é, vamos começar a pensar sobre os nossos pensamentos, tentar ver qual é a origem deles, aonde eles nos levam, o que estamos fazendo com eles. Tem uma citação, para chamar assim, né, que eu gosto muito, que ela diz, né, que a virtude adorna os seus pensamentos incessantemente. E dentro disso, fala o quê, né? O que seria virtude? A gente associa virtude a algo muito bom, muito positivo. E é exatamente isso, né? Virtude, as coisas boas, as coisas grandiosas, né? As expectativas positivas, os sonhos, os planos, eles deveriam fazer parte de nós. Mas, na realidade, nem sempre é assim. Às vezes, nossos pensamentos são tomados por conflitos, por problemas, por tribulações, e acaba que, com a rotina mesmo, vamos dando muito vazão a esses pensamentos negativos. E eles acabam nos abraçando com uma força muito grande, e às vezes é muito difícil sair dali.
Isso que tu estava falando me lembrou de algumas vezes, eu tenho falado muito sobre isso, batido muito nessa tecla, né, de a gente olhar um pouco para dentro, de a gente observar, de se observar, né, de perceber o que está passando dentro, né, da gente. Porque acho que isso é uma coisa que faz a diferença no nosso dia, sabe? Porque todo mundo tem problema, né? Não existe ninguém que viva nessa terra que não tenha algum tipo de problema em algum nível, né? Então, se a gente só focar nos problemas, nas coisas que a gente tem para resolver, e a gente não olhar para dentro, não olhar para dentro da gente, como eu digo, né? No sentido de a gente se observar, observar o que eu estou sentindo diante dessa situação, como eu estou, né? Como isso está me afetando. Às vezes a gente, como tu diz, às vezes a gente vai agir no automático e às vezes a gente vai guardar coisas que a gente não precisa, né? E carregar coisas que a gente não precisa. Então, eu aprendi a fazer alguns exercícios nesse sentido que me ajudam a observar esses meus sentimentos e aí eu avaliar como eu posso trabalhar com eles. E é interessante, assim, que quando eu percebi isso, porque eu comecei a fazer esse tipo de análise, e eu comecei a associar alguns óleos essenciais nas minhas meditações, nas minhas terapias, no meu uso pessoal, eu percebi que além de eu olhar para dentro para ver o que está acontecendo, isso é para mim poder associar a qual óleo, né, que eu vou usar, porque os óleos essenciais a gente sabe que eles agem muito no nosso sistema límbico, né? Justamente nessa questão de emoção, de sentimento, eles trazem à tona por conta da aromaterapia, né, de nós inalarmos isso e eles irem direto, né? O primeiro contato que o óleo essencial tem no nosso corpo é com o nosso sistema límbico, né? Então ele vai ativar emoções, ele vai ativar sentimentos, né? Lembranças, muitas vezes a gente vai ativar lembranças, né? E eu sempre falo isso, eu amo óleo de laranja porque ele ativa lembranças da minha infância, né? Abrir um frasco de óleo essencial de laranja e inalar, se eu fechar os olhos, eu posso me lembrar sentada embaixo da árvore descascando laranja, entendeu? Na minha infância, quando a gente vivia isso, né? Tinha árvore de... Sem saber você está dando uma dica aqui muito interessante, né? Quando aquele pensamento vem e ele quer me pegar, porque imagina, né? O pensamento negativo, o pensamento ansioso, ele pode ser um monstro correndo atrás da gente, né? Então, uma das dicas é realmente, né, dentro, né, do cuidar do pensamento, é buscarmos ali por estímulos que nos façam lembrar de coisas positivas. Um cheiro, um aroma, um toque, uma coisa gostosa que nos faça realmente sair ali, né, daquela impregnação por aquele estímulo ruim. A gente busca um estímulo positivo, um estímulo bom. E aí os óleos essenciais, ele vem como uma ferramenta, né, para isso, né, para nos ajudar a mudar virar a chavinha, né? Às vezes a gente diz, né, mudar a sintonia, né? Às vezes a gente está vibrando numa frequência ruim, a gente está num sentimento ruim, está numa emoção negativa por N motivos, né? Às vezes é alguma coisa que deu errado, e às vezes a gente já somatiza com coisas que a gente já tinha acontecido no dia anterior, e aí a gente vai levando aquilo e fazendo a bola de neve, como eu digo, a bola vira uma bola de neve, nossos sentimentos, emoções, a gente começa a ficar naquela pressão, parece que tá tudo sobre a gente, né? Ou tudo eu preciso resolver, tudo em cima de mim, né? E eu fico pensando, às vezes, quando eu observo, assim, que os óleos essenciais, eles têm esse poder, sabe, de ativar isso. Eu digo ativar a chavinha ali, né? Para virar, né, a nossa... E isso que tu disse, trazer essa questão das emoções boas, lembrar de coisas boas, faz com que equilibre, né? Além de... a gente sabe, assim, eu estudo muito a questão dos olhos, né? E eu sei que fisicamente falando, né, falando da física quântica, né, na questão da energia dos óleos essenciais, eles equilibram realmente o nosso corpo. Então, eles agem, eles formam um equilíbrio com o nosso corpo, que fazem com que a nossa energia se equilibre, aumentando a energia do corpo, e aí faz com que mude a frequência, né? Mas falando na questão da psicoterapia, né? É outra coisa mesmo, é uma coisa, virou uma chavezinha porque eu mudei a percepção, né? Eu parei de focar na coisa ruim e comecei a focar
num sentimento bom, numa lembrança boa, né, em alguma coisa que ativa bons sentimentos, né? Que me faz eu lembrar, não, opa, peraí, eu posso sentir coisas boas, não preciso ficar focando na coisa ruim, né? E a explicação disso, ela é bem simples, né? Porque a questão da perpetuação da vida, ela é inata. Uma coisa que a gente tem natural é querer preservar a nossa integridade física. Nós lutamos para sobreviver, desde, né, da concepção, desde o útero, desde o nascimento, né? O processo de respiração, eu acho ele incrível, né? O modo como o bebê se desenvolve naquele primeiro ano de vida. É um processo milagroso, de fato. Então, estamos desde muito pequenos lutando para sobreviver. Nos alimentamos, crescemos, né, adoecemos, nos recuperamos. A nossa pele, ela tem uma capacidade regenerativa muito incrível. Se a gente pensar a quantidade de unhas que a gente já cortou, né, a quantidade de centímetros de cabelo, o processo dos dentes, né, como a gente vai tendo a dentição ali depois, aos pouquinhos, aí depois ao longo dos 6 anos ali os dentes caem, para virem dentes maiores, já nos adaptando à vida adulta. Então, essa questão aí, né, da sobrevivência, da luta pela vida, ela é inata ao ser humano. A gente busca, na verdade, até pelo eterno. Apesar de adoecermos e envelhecermos, nós queremos perpetuar. E é muito bacana para quem é pai ver essa perpetuação através dos filhos, né? A gente busca por algo de identidade com outras pessoas, especialmente da família. Então, o que acontece quando uma pessoa acaba negando, né? Isso que seria inato, que seria quase instintivo. O que leva alguém a estar contra, né, a negação da finitude da vida? É quando a pessoa realmente ela não está mais no modo de eu saudável. O tentar, né, contra a própria vida é algo que, para quem está no modo eu saudável, é muito difícil de entender, porque a gente fica aí buscando uma explicação, a gente fica buscando uma justificativa, porque é muito difícil entender. Quando a gente luta, né, tomando medicamentos, ou buscando, né, a punição para quem tira uma vida, por que alguém vai lá e age contra aquilo que seria o natural? Acontece que não tem, né, uma explicação razoável, uma explicação simples que nos faça pensar, ah, tá, então é isso. Não é simples assim. É uma questão realmente multifatorial, que envolve aspectos físicos, emocionais, psicológicos, ambientais também. E se a gente continuar buscando por explicações simples, né, nós não encontraremos. A gente precisa ver o ser humano na sua completude, na sua complexidade. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, sabermos da morte trágica através de um acidente de alguém tem um impacto sobre nós. A gente fica até meio revoltado. Mas saber que alguém atentou contra a própria vida nos gera um desconforto fenomenal. A gente não consegue entender, porque não tem uma explicação realmente razoável. E aí, nesse momento, às vezes a gente começa a questionar sobre, né, o nosso propósito, os nossos planos, os nossos sonhos, o que pode ter dado errado com aquela pessoa. Nesse momento não é comum, especialmente aos mais próximos, começarem a se culpar. O que eu poderia ter feito, né? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu prestei atenção? Será que eu não poderia ter feito alguma coisa a mais? Mas aí já não tem mais nada que a gente possa ser feito. Então, para que a gente não caia nisso, a gente pode pensar um pouquinho antes, né? E não que, de fato, as nossas atitudes, né, pudessem ter mudado o que aconteceu. Mas aí existe um dado muito interessante. Se ao mesmo tempo, né, olha o dado mundial, é de 40 mortes, de uma morte a cada 40 segundos no mundo. Uau! É muito. Né? Mas, em contrapartida, né, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido prevenidos. Se houvesse ali um olhar mais atento. Se houvesse ali um ombro mais próximo. Se houvesse alguém que dissesse, poxa, eu tô vendo que você não tá bem, quer falar sobre isso. Né? O Cortella, ele falou uma coisa muito interessante. Ele fez uma comparação de gravidez com adolescência, né? Porque, de maneira muito curiosa, esse número de tentativas tem crescido muito entre os adolescentes. E isso é extremamente alarmante. Né? Então, fica aqui para todos nós que somos pais, né? A gente disse que não ia entregar a nossa idade, né, Gi? Mas a gente já tem adolescente em casa. É verdade.
fica aqui, né, um olhar muito atento. Por quê? E a comparação que ele faz é muito interessante, né? A gravidez ali, a pessoa vai dar, né, à luz a uma nova vida. O adolescente, ele vai dar à luz a um novo eu. Então, é um momento de muitas alterações, né, físicas, hormonais, emocionais. E tenho certeza que existem muitos olhos que ajudam a passar por esse momento, né? Recentemente, eu comprei um frasquinho desses aqui, o meu Pastense, mas eu comprei um desse de melaleuca, né? Para dar para as espinhas, né? Do meu filho e da minha sobrinha. Parte da adolescência, né? Essa questão de autoestima ali, autoimagem. Porque eles estão passando, sim, por um momento de muitos distúrbios hormonais, de muita oscilação de humor, de muito desequilíbrio afetivo. Eles precisam realmente de muito apoio. Dentro, né, dos adultos, também falando ainda de adolescente, nos momentos estressantes que nós passamos, existem 4 flechinhas muito interessantes para a gente prestar atenção, né? Um aumento da pressão arterial e também um aumento das preocupações. Então, a minha pressão arterial, ela aumenta, então as minhas funções mentais diminuem. Qual é o óleo aí bom para pressão arterial e qual é o óleo aí bom para função mental? Para aumentar, não, para diminuir a pressão arterial, diz? Para ajudar, né, a diminuir a pressão arterial. Eu sei que, né, que para dentro das funções mentais tem o frankincense que ele é fantástico, né? Porque ele é a questão. Ele seria assim, o primeiro, falando em questões neurológicas, falando de cabeça, de cérebro, o número 1 é o frankincense, tá? Mas aí a gente tem, falando de pressão arterial, a gente tem lavanda, que é perfeito para quem tem pressão elevada, né? Porque o lavanda, ele tem um efeito ansiolítico, um efeito calmante, relaxante, né, no nosso sistema límbico. Então, ele vai acalmar e vai ajudar a diminuir a pressão arterial. Outro que a gente também indica muito nessa questão é o capim-limão, né? É um óleo extremamente barato e extremamente poderoso nesse sentido, sabe? De acalmar, de diminuir a pressão arterial. Sabe, de que eu acho ele muito forte, né, em termos de paladar. Sim. Apesar de que eu boto uma gotinha apenas no chimarrão. Mas eu gosto muito dele no difusor, porque dá um cheiro de limão na casa fantástico. É um cheiro delicioso, né? Além de ele ser um óleo energizante, né? Ele tem essa questão de energia, de limpeza também, né? O capim-limão. Acho que foi a Josimara que perguntou agora para funções mentais. A gente está falando do frankincense, porque ele tem uma questão, né, regenerativa muito grande. E ele realmente trabalha o corpo como um todo. O frankincense, além de ele trabalhar o corpo como um todo, ele trabalha na questão do cérebro mesmo, ali, das ligações nervosas, de refazer ligações, né, que estavam rompidas. Então, por isso ele é muito indicado para processos depressivos, para pessoas que têm doenças degenerativas, né, doenças ligadas ao sistema nervoso. Ele é extremamente importante, né, para isso. E uma das formas mais fáceis de a gente utilizar ele é inalando. Apesar de muitas pessoas não gostarem, eu sei, de inalar ele, é abrir o frasco, pode abrir o frasquinho e inalar ele no frasco ou pingar na mão e inalar. Essa é uma forma de utilizar ele aromaticamente. Só que o frankincense, ele tem tantas propriedades, ele é tão maravilhoso, que nessa questão de usar para as questões mentais, eu indico sempre a pessoa pingar, né, no topo da cabeça. Porque aí, além de você trabalhar no sistema límbico, na questão aromática, ele vai entrar em contato topicamente, né, direto, mais próximo do cérebro mesmo, e aí trabalhar muito forte nessa questão. Outro lugar que é muito indicado de utilizar ele é passar nas costas, na coluna. Aplicar ele da base do crânio até o final da coluna no cóccix, sabe? Aplicar de cima para baixo até ele absorver na pele. Ele vai distribuir, porque a coluna ela tem vários pontos, além de pontos de reflexo. Ela absorve muito bem e faz essa distribuição. Falando grossamente, assim, grosseiramente, né? Ele faz essa distribuição para o corpo todo. E o frankincense, ele vai rastrear o nosso DNA.
ele faz o Dr. Hill, ele explicou que o frankincense ele vai correndo no nosso corpo e vai rastreando o nosso DNA e vendo onde tem problemas para serem resolvidos. E ele vai fazendo esse trabalho. Então, ele vai reconhecendo dentro do nosso corpo aonde ele precisa fazer essas religações. Claro porque quando a gente fala realmente dessas funções mentais, a gente precisa falar desse óleo específico. Esse óleo é maravilhoso. Assim, tanto que se tem muitas pesquisas com relação a ele para essas funções de doenças degenerativas, né? A gente tem casos próximos da gente que pessoas utilizam ele, né, junto com seus tratamentos, porque assim, gente, aqui a gente está falando de óleos essenciais, mas isso não substitui nenhum tratamento, assim como não substitui né, ir a um psicólogo ou a um psiquiatra buscar uma terapia, tá? Os óleos essenciais, eles são um apoio para que a gente possa, né, ter mais sucesso na terapia, mais sucesso no tratamento, que a gente possa conseguir tratar, porque o que acontece? O óleo essencial, ele trata o todo, né? Quando a gente fala de aromaterapia, a gente fala do todo, né, da pessoa, a gente não fala só de sintomas, né? Normalmente, quando você procura um médico porque você tem uma dor de cabeça, você quer um remédio para o sintoma, para dor de cabeça. Mas o médico, poucas vezes, eu acho que só médicos que realmente se interessam, né, em tratar a questão, a causa, eles vão ir a fundo buscar a causa da dor de cabeça, né? É exatamente isso, a gente precisa olhar menos os sintomas e mais a causa. Exato. E quando a gente fala de aromaterapia, por isso que não falo, não é meu, não é do meu feitio passar protocolo assim, como a gente diz para todo mundo, público, né? Por quê? Como aromaterapeuta, eu tenho uma responsabilidade de observar o todo, de questionar outras coisas, além daquela dor de cabeça, né? Do estilo de vida da pessoa, do sono, de várias outras coisas, para que eu possa associar do que pode estar causando aquela dor de cabeça, né? E aí sim a gente vai fazer uma indicação, um protocolo com óleos essenciais, para que ela tenha, claro, ali o alívio da dor de cabeça, mas também, né, possa tratar, auxiliar na causa do problema. Às vezes a causa é emocional, né? Às vezes eu me culpo demais, estou muito sobrecarregada e eu tenho muita dor de cabeça. Às vezes é o meu estômago. E na verdade, o nosso corpo, ele é um todo, ele não funciona separado, né? Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me exercitar, porque um corpo que fica muito parado, a gente sabe que vai enferrujando, né? Eu brinco que a gente enferruja, né? Mas o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, para ficar dormindo o dia todo, né? Ele precisa de exercício, a gente precisa se movimentar, a gente precisa fortalecer nossa musculatura. Então, tem várias coisas aí que interferem e que podem estar, né, ajudando, né, nesse problema, ou aumentando, né, vamos dizer, potencializando, assim, a causa. E a gente sempre vai tratar, ou sempre vai analisar a pessoa como um ser todo, né? A gente vai... E a aromaterapia, ela trata isso, né? A gente fala sobre isso, né? Um ser como um todo, né? Então, o que se percebe, né? Realmente, nesse processo, né? De quanto mais preocupado eu fico, quanto mais tenso, quanto mais com medo, então a minha pressão arterial, ela sobe. E o que baixa, então? As minhas funções mentais. Sim. O que aumenta? A preocupação. O que baixa? Imunidade. A gente não vai voltar a falar de imunidade, eu acho, então eu já trouxe aqui, né, o On Guard, né, coringuinha de sempre para questões, né, da humanidade. Todos esses caráteres juntos, né, podem funcionar, então, como uma bombinha ali, né, levando a distúrbios de humor, onde entra aí a questão, né, da depressão, ou a uma ansiedade, ou mesmo, né, apenas um sentimento de angústia que já por si só não é agradável. Dentro, né, desse processo aí mais deprimido, a pessoa tende a estar experimentando por solidão ou perdas. Solidão é algo bastante complexo para a gente estar falando, porque isso é bastante peculiar, né, para cada um. Pode ser realmente, né, uma ausência física, é um estar sozinho fisicamente, mas pode ser também estar no meio de uma multidão e ainda assim achar que está sem ninguém. Né? Que é mais triste, dentro né? bastante triste, né?
Dentro desse sentimento de perda, eu separei aqui o ciprés, porque recentemente eu aprendi que ele está muito ligado à questão do desapego. Claro que tem perdas que a gente tem que nós não gostaríamos de nos desapegar, que são perdas realmente interessantes e profundas. Mas algumas das perdas que a gente mais chora, que a gente mais lamenta, são coisas que precisavam ir. E a gente tem que desapegar e a gente tem que deixar ir. A gente tem, às vezes, né? Tem que não, também não gosto muito dessa expressão. Seria muito interessante se nós nos desapegássemos daquelas coisas que não são essenciais, que não nos trazem apenas o caráter da vida e que às vezes a gente perde, mas continuamos tão obcecados por aquelas coisas, né, que não deixamos realmente elas irem, ou pelo menos a importância delas ir embora. E quanto mais a gente se agarra a uma coisa que a gente perdeu, maior o nosso sofrimento. Então, né, expressa, eu aprendi aqui que é muito bom para isso. Sabe, Grace, que a gente tem um kit, na doTERRA tem um kit que chama Aromatherapy, né? Que são 6 óleos essenciais, ou 6 blends, na verdade, que são produzidos pela doTERRA, exclusivos da doTERRA. São óleos que foram juntos, que eles estão juntos ali, porque eles tem uma equipe de médico que faz, né, todo esse estudo, e uma equipe de perfumistas que trabalham juntos, juntando essa questão do aroma, né, de cada óleo, com o que eles fazem, com o que eles são capazes de fazer quimicamente no nosso corpo, e eles desenvolveram esses 6 blends. E aí tu falou sobre a perda, e eu me lembrei do Motivate, porque o Motivate, ele trata exatamente essas sensações de frustrações e perdas, e coisas que a gente não tem, estão fora do nosso controle, né? E às vezes também a questão de autoconfiança também, um pouco dessa questão da frustração, da perda, de a gente não conseguir, não conseguir lidar com isso, né? Tá fora do nosso alcance, né? Ele traz um pouco dessa questão, o Motivate é de trazer uma motivação. E tem também que chama Passion, né? Que é o Passion, ou Paixão em português. E ele ajuda a trazer de volta a paixão pela vida, o ânimo de novo, porque às vezes as pessoas, quando elas têm uma perda, elas perdem o sentido da vida, né? Até eu estava lendo aqui os comentários, vou aproveitar isso, porque a Luana falou sobre isso, né? Porque quem fica sofre muito, né? E ela falou ali, o pai de uns amigos nossos, bem jovem, entre 40 e 50 anos, tirou a própria vida recentemente. Muito difícil ver os filhos enterrarem o pai. É muito difícil, sim, porque tu nunca espera, né, que isso das pessoas próximas de ti, né? Tu fica pensando exatamente o que tu falou, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, que não vi isso, né? Não vi o que estava acontecendo. E às vezes a pessoa ela perde o ânimo ou a vontade de viver por conta disso, né? Geralmente as pessoas mais próximas, né, que ficam muito sentidas, muito frustradas com a situação toda, elas acabam perdendo o ânimo pela vida. Então, o Passion, ele é um blend especial para isso, para retomar a paixão da vida. Tanto essa questão de quando a gente está realmente nesse estado de dor, quanto quando a gente está muito sem vontade de viver, no sentido até de ânimo, de criatividade, de se desenvolver, quando a gente está estagnado. Existem os 3 Ds, né? Que é o desamparo, o desespero e a desesperança. Então, né, dentro desses estados mais deprimidos, ou mesmo, né, do comportamento suicida, a gente vai encontrar muito disso, né? É um desamparo que está muito ligado à solidão, né? É eu me sentir sem ninguém no mundo. Eu acho que eu não posso contar com ninguém, ou eu acho que ninguém vai me entender. Não adianta eu compartilhar a minha dor porque o outro não está no meu lugar, o outro às vezes. E eu já vou apontar uma série de frases interessantes para a gente observar e até mesmo, né, o que dizer. Já vou entrar nesse livro. Só continuando os Ds. É o desespero, é quando a pessoa ela não vê mais a luz no fim do túnel. De modo geral, o ser humano ele tende a ser mais esperançoso, né? A gente tem aí uma força interna da realização, da autorrealização. Mas, diante de algumas situações que a gente vai experienciando na nossa vida, nós podemos perder essa esperança e entrar nesse estado mais desesperançoso. Então, junta isso, né? Esses 3 Ds juntos,
com talvez ali, né, um estresse que eu esteja vivendo, né, um fato mais fatídico, uma perda que eu tenha vivido muito significativo, é como se a pessoa ela perdesse as forças. E aí a gente entra, às vezes, né, numa de animar as pessoas, nós acabamos falando coisas. Eu vou apontar para vocês uma série de frases para não usar, tá? Com as pessoas que estão nesse momento mais deprimido. Por exemplo, todo mundo sofre, né? Toda frase que vai envolver todo mundo, eu sei que faz muito sentido, né, para um eu mais saudável, mas para a pessoa que está numa situação, lembra, de desamparo, de desespero, de desesperança, não faz sentido para ela. Ao contrário, isso coloca ela ainda mais para baixo, porque ela pensa, tá, todo mundo sofre, todo mundo dá conta. Mais um motivo para eu me tornar incapaz, um inútil, porque eu não estou dando conta. Então, é uma frase que, em vez de ajudar, atrapalha. Outra, nossa, você é tão dramático. Quantas vezes será que a pessoa não acaba ouvindo isso? E será que ela quer fazer drama mesmo? Será que ela realmente só quer chamar atenção? Frases como essa levam a pessoa a se fechar. E se a gente soubesse, né, a quantidade de tentativas de suicídio que sofrem em função das pessoas terem se fechados, porque ao invés de serem acolhidas, elas tiveram um monte de dedos apontados para elas. Outra frase. Você só gosta de dormir. Sim, dentro de um estado depressivo, o corpo já não está mais funcionando da mesma maneira. Existe ali um grande desequilíbrio hormonal e é muito importante a gente respeitar isso, porque é um fato, não é apenas, né, uma doença especificamente de cunho emocional, tanto que existem aí antidepressivos, né, para ajudar a lidar com isso. E aí, como a Gi falou antes, né, dentro de um quadro depressivo, por favor, procure um psiquiatra, tá bom? Outra frase muito interessante, né? Ah, é coisa da cabeça. Gente, isso é tão pejorativo, né? Isso é tão agressivo. Sim, é algo mental, mas não tá lá porque a pessoa quer. A pessoa não é uma doente mental, ela não é uma retardada, né? Que é outro termo pejorativo. Ninguém escolhe, na verdade, ser, né, ou estar depressivo, né? Para ficar depressivo. Ninguém escolhe ficar. Assim. Exatamente, não é uma opção, né? É algo que acontece, tanto que há um diagnóstico realmente sério para isso. Já vai passar. Ok, essa é clássica, né? A gente mesmo, às vezes, quer dizer isso para a pessoa porque a gente acha que vai passar. E aí, vou só fazer um parênteses aqui. Teve uma frase muito interessante de um filósofo, ele escreveu o seguinte: suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. Quem está no modo eu saudável consegue ver isso claramente. Eu não vou tomar essa medida porque ela finda todas as minhas possibilidades. Eu encontro, né, soluções para o meu problema. E isso é estar dentro de um equilíbrio muito bacana. Mas quem não está dentro dessa zona de equilíbrio não vê que vai passar. A pessoa não consegue ter perspectiva. Ela não consegue ver o dia seguinte, ou a semana seguinte, ou o mês seguinte. Tudo que ela vê é a própria dor, o próprio sofrimento, a própria perda. Então, dizer que vai passar com um tapinha nas costas, né, não ajuda. E às vezes É aí ela, dizer pra... às vezes, só incentiva mais ao suicídio, né? Tipo, não, vou fazer isso logo para acabar logo com isso, com essa dor, com tudo isso, né, que tá acontecendo, que eu tô sentindo. É exatamente esse o pensamento mais recorrente deles. Muito importante a gente entender aqui que a tentativa de suicídio, ela não visa findar a vida. Não, findar o problema, né? É a dor. É a dor que elas querem sanar, é a dor que elas querem aliviar. Então, é uma busca pelo alívio da dor. Então, né, dizer que vai passar a dor que ela está sentindo todo dia, ela está esperando que passe, não está passando. Outra frase, as pessoas superam. Assim como a primeira, né, do todo mundo sofre, sim, todo mundo está superando, eu não, olha que porcaria que eu sou. De novo, coloca a pessoa mais para baixo. Mas tem um monte de gente assim como você. Não vou nem falar nada porque é igual a outra. Ah, isso é normal. O que é normal? Meu sofrimento? Então aí sim que eu não quero mais isso. Eu não quero viver esse normal. Esse normal dói muito, machuca muito. Se a pessoa começa a acreditar que aquele é o normal dela, é aí que é o fim da linha.
Outra frase, né? Levanta daí, vamos lá. Ou ergue a cabeça, se anima aí. Ok, a gente gosta de dizer isso também. Parecem muitas frases, né, motivacionais, mas a pessoa não tá ali porque ela quer. Não é um cheer up de, levanta. Ela quer levantar, ela não consegue. Se anima aí, ela quer se animar, mas ela não consegue. Então, o que mais vale a pena além dessas coisas, né? Eu reconheço a sua dor, o que você está sentindo é real. Então, é validar a dor do outro. Não precisa fazer sentido para você. Você precisa saber que precisa fazer sentido para o outro. Isso é o que a gente chama de acolhimento, tentar usar de empatia. E se você não consegue entender, não tem problema. Leva essa pessoa até um profissional que consiga. Para isso que estão aí os psicólogos, né? Leva para alguém que vai ouvir sem preconceito, que vai ouvir sem julgamento, que não vai minimizar o problema. De novo, talvez dentro da nossa realidade não faça sentido, mas dentro da dor de quem está vivendo, aquilo é quase insuportável. Tão insuportável que ela começa a pensar em tirar a própria vida. Né? Outra medida, né? Vínculos afetivos. Então, mais cedo, né, você comentou aí sobre o que a Luana escreveu. Vínculos afetivos é o que pode ajudar muito uma pessoa a prevenir. Ela pode até, né, ter pensado a respeito, ela pode até ter planejado. Mas quando um vínculo afetivo está forte o suficiente, não é que só todos os vínculos previnem, né? Também não quero não ser compreendida, exatamente. É que pode sim ajudar na prevenção, que é esse olhar atento. É uma mãe atenta, é um irmão, é um cônjuge, né? A gente vai notando mudanças repentinas, né? De humor, de sono, de apetite, de interesses. Sabe quando a vida começa a ficar meio sem gosto? Olha aí o sinal de alerta piscando, né? Quando as pessoas começam a dar esses indícios, quando muda abruptamente, então vamos prestar mais atenção. Terceiro, já falei antes, né? A questão do psiquiatra para ajudar realmente, porque é um desequilíbrio químico também. Então, muitas vezes, realmente é bastante importante a questão, né, do ansiolítico, né? Do antipsicótico, em alguns casos, ou do antidepressivo. E aí, Gi, a parte interessante aqui, que aqui nos cabe, né, salientando que né, os óleos essenciais, eles não vão promover a cura, mas um grande alívio, né, dos sintomas, até mesmo das causas, eles vão tratar, e eles ajudam imensamente. Por isso que a gente trouxe aqui vários para compartilhar com vocês. Você falou da alimentação mais cedo, né, do exercício físico. Eu sempre falo nisso, mesmo que eu não esteja falando de... Eu sempre toco nesse assunto, porque eu sempre falo assim, ó, quando a gente fala de aromaterapia, ela faz parte da medicina integrativa. A medicina integrativa vê o corpo como um todo. Né? A gente não fala, não consegue separar as emoções das dores, o sentimento de uma doença, uma coisa. Tudo está interligado, né? A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então tudo tem uma causa, né? E normalmente o que a gente tem visto que muitas doenças elas se originam do nosso cérebro. Então eu digo sempre, vamos cuidar do nosso cérebro. Eu tô sempre falando, vamos cuidar das nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, porque eu gosto muito dessa visão da psicologia, né? Essa área que a Graça trabalha, justamente por isso, né? Essa questão de emoções, dos sentimentos, de como a gente trabalha com isso, né? E sabe que tu falou sobre os adolescentes e fiquei lembrando que eu não posso esquecer de compartilhar uma coisa. Gente, uma coisa que acontece muito, assim, com os adolescentes é que a gente mãe, né, eles são pequenos, a gente mima, a gente toca, a gente abraça, a gente beija, a gente tá sempre por perto, sempre cuidando, e aí eles crescem, eles começam a ficar meio arisco, né? E começa a ir pro mundinho deles, e a gente acaba deixando pra gente não ficar chata, né? A mãe chata, às vezes a gente fica deixando. E isso também, eles sentem essa necessidade, na verdade, eles sentem essa necessidade também do toque, do carinho, do abraço, só que às vezes eles não querem aceitar ou reconhecer isso. Então, vai uma dica aí de mãe, tá? E de aromaterapeuta, usem essa oportunidade de usar os óleos essenciais para fazer isso,
para ter essa questão do toque, né? O filho tá com dor de cabeça, vai lá e aplica nele. Vai lá e faz a massagenzinha nas costas, faz o olhozinho nas costas. Mostra para ele como é que cheira. Diz, cheira aqui, né? Não tem problema se é a mãe louca, né? A gente faz esse contato mais perto. O meu filho tem 15 anos, aí eu digo, vem cá, meu bebê, eu digo pra ele, às vezes ele dá risada. Mas ele é muito carinhoso e isso torna nosso relacionamento muito gostoso, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem aquela coisa, não, cresceu, eu cresci, agora sou um homem mais mesmo, tipo assim, sabe? Mas tem aquela questão, assim, de que a gente gosta de estar próximo e eu acho que isso é muito gostoso, sabe? Para mim, como mãe, é maravilhoso, né? E eu digo para ele, tá, deixa bem aqui, também vai passar. Tá escrito aqui que não abre mão, né, disso, beijinho, você tá falando aí que é maravilhoso. E esse contato, toque, ele faz o estímulo também, né? Tem essa questão do estímulo, da emoção, do sentimento, de relembrar, né? Aquela coisa da infância, do cuidado da mãe, né? De tudo isso. Isso também faz parte, né? De um cuidado, assim. Então, a gente pode utilizar dessa ferramenta, de utilizar os óleos essenciais neles e fazer isso, ter essa aproximação, né? Eu acho que é bem bacana isso, de a gente aproveitar porque isso. Desperta neles e nós precisamos muito, dentro das nossas necessidades básicas, eu vou ressaltar duas, né? Tá ali de cuidados físicos, né? Necessidades mesmo, é a troca da fralda, é o banho, é a comidinha pronta. Mas nós temos mais duas, que são fundamentais, que é a do apego e a da segurança. Quando os pais, por exemplo, começam a brigar muito, acende um alerta na cabecinha dos filhos, porque o senso de estabilidade deles começa a ser ameaçado. Então, fica aqui, né, até mais uma... eu não gosto da frase, fica a dica, não curto muito, mas às vezes a gente acaba usando ela, né? Não é meio uma dica, é até um aviso. Vamos prestar atenção realmente em como estamos nos comportando, porque outras pessoas estão vendo, especialmente falando de filhos, né? E eles aprendem muito de nós. Então, realmente, às vezes eles vão nos afastar um pouquinho, mas o que eles precisam ter é um senso de segurança constante. Não quer dizer que a gente vai dizer sim por tudo, gente, nem pensar, tá? Não dá para dizer sim o tempo todo. Mas quer dizer segurança no sentido de estabilidade. Nossa, talvez dos pais, talvez das pessoas ali envolvidas na vida dele, na rotina. E os olhos, eles podem ajudar muito isso, a estabelecer uma rotina dentro de casa, estabelecer, às vezes, um protocolo do que fazer em determinados casos. Né? Isso ajuda bastante. É engraçado isso que tu falou, né, de ter um protocolo de estabelecer. Aqui em casa, todo mundo, mãe, eu tô com uma coisa, qual óleo eu uso para isso? Todo mundo já sabe, né? Que nossa primeira opção sempre são os óleos essenciais, né? Não digo que a gente não é que a gente não vai no médico, não, a gente vai, se precisar a gente vai, e a gente faz os nossos exames de rotina, mas a nossa primeira opção sempre é nos óleos essenciais, e normalmente a gente consegue contornar as coisas que a gente está, né, passando, né, com os óleos essenciais. Vai ter coisas que a gente não vai conseguir? Sim, vai ter, e a gente vai procurar um médico? Sim, com certeza. Mas nesse momento que a gente está vivendo, a gente conseguir ter essa autonomia de fazer isso dentro de casa, de viver eu digo assim, essas experiências, sabe? Porque os nossos filhos passam angústias, também passam, né? Eles estão vivendo também essa situação né? Da mesma forma que a gente não estava preparado para isso, eles também não, né? Eles também tiveram que se adaptar. Então, tem momentos de angústia, tem momentos de tristeza, tem momento da saudade da escola, do professor, da turma, de estar em contato com as crianças, né? Com outras crianças. Eles também têm. Então, a gente tem que respeitar a dor deles também e saber aliviar, e dar o consolo, dar o conforto. E aí, eu tenho usado muito aqui em casa, e eu vou compartilhar aqui, que é um dos meus queridinhos, assim, é o Balance, que ele é realmente isso que diz, que o nome diz, ele é um mix, né, um blend equilibrante, né, ele traz esse equilíbrio das emoções, quando a gente está muito desesperado, chorando. Sabe aquele dia da TPM, que a gente chora por qualquer coisa, até porque tá brava, é porque a gente... Eu trouxe ele aqui também, eu amo. E aí, uma coisa legal para os óleos, quando a gente quer usar óleos essenciais no sentido de usar para emoções, que é o nosso tema aqui hoje, a gente vai aplicar como se estivesse aplicando perfume.
a gente aplica nos pulsos, né? Nas áreas de pulsação, a gente aplica atrás das orelhas, a gente aplica sobre o coração, né? Que é o lugar que, além de ser a parte de pulsação, na questão do coração também acalma, né? Vai direto ao ponto, como eu digo, parece que a gente vai massageando o coração e já vai se acalmando. E essa questão dessa proximidade, né? Dos pontos, além de ser os pontos de pulsação, eles fazem com que a gente consiga estar sentindo esse aroma mais constante, né? Durante o tempo que ele está aplicado. E aí a gente vai ter mais tempo ele agindo no nosso sistema límbico, né? Toda vez que a gente vai sentir o cheiro, que a gente rebaixa, que a gente se mexe. Eu gosto muito de aplicar óleos essenciais nas pontas dos cabelos. Já falei que meus cabelos são o meu difusor pessoal. Eu gosto muito de aplicar os cítricos, que os cítricos, eles ativam, né, no nosso sistema límbico, eles ativam os hormônios do prazer, do bem-estar, da alegria. Então, eles são óleos que ativam esses hormônios, né, e essas sensações. Então, eles nos dão essa sensação de bem-estar, de alegria, de calma. Então, o balance, ele age na questão de equilibrar aquela coisa de vou explodir, TPM, mãe irritada, não aguento mais essas atividades da escola, ai, não sei o que fazer, sabe? Pega o balance, cheira, o balance é maravilhoso, gente. Outro óleo que eu tenho usado muito aqui em casa, que é esse blend aqui, chamado Serenity. Ele traz essa sensação de serenidade mesmo, de calma, de conforto. Ele é uma mistura de lavanda e de outros óleos calmantes. Ele tem camomila romana, ele tem outros óleos aí que eles fazem, sândalo, né? Óleos que ajudam também a acalmar as emoções. Então, mas não só na questão de acalmar para dormir, é ótimo, lógico, para acalmar para dormir, para usar à noite nos pés, gente, é maravilhoso. Usar no difusor, no quarto, é maravilhoso, mas ele dá essa sensação, sabe, de calma, de trazer a serenidade, exatamente isso que ele faz, tá? De acalmar nossas emoções, de ajudar a nos acalmar nesses momentos. Eu adoro esses dois. E tem um terceiro, que esses são os três que eu mais uso aqui em casa, que é o Citrus Bliss, que inclusive eu acho que eu levei ele lá para... Deixa eu ver se... Eu acho que eu levei ele para lá. Fala mais sobre ele, porque eu vi realmente Citrus que tem baunilha na composição dele. Ele é muito especial. Ele é um blend que ele tem vários tipos de cítricos. Além da laranja, ele tem mandarina, ele tem outros... tem tangerina, mandarina, eu não me lembro se é bergamota, e ele tem baunilha. Tem bergamota e tem limão também. Limão, isso, exatamente. E ele tem baunilha. Então, a baunilha, para mim, traz aquela sensação de conforto também, porque me lembra, remete à infância. Baunilha, para mim, remete bolo, infância, coisa gostosa, entende? Então, para mim, baunilha me traz conforto. E ele traz isso, porque ele tem o blend dele, ele tem vários cítricos que ajudam nessa questão, né, dos sentimentos de bem-estar, de alegria. Eu chamo ele de blend da alegria, apesar de Cher ser o blend da alegria. Ele traz essa questão de deixar a gente mais feliz, mas também calma, entende? De dar um conforto. Ele é gostoso, ele é muito bom para quem tem consultório, para quem tem loja, para quem tem coisa assim, sabe, escritório para colocar, porque ele além de energizar por conta dos cítricos, de aumentar a energia, o humor no ambiente, ele tem uma sensação acolhedora, assim, um cheiro acolhedor, sabe? E é muito gostoso. Eu amo o Citrus Bliss, assim, eu uso ele quase todos os dias, assim. No difusor, eu gosto muito de botar ele no difusor no ambiente onde eu tô, assim, para deixar mais... quando eu tô meio desanimada, assim, aquele dia que eu tô meio desanimada, principalmente eu adoro usar o Citrus Bliss. E eu quero falar um último óleo que eu não falei, que é do kit de aromaterapia, que é o Forgive, que é o óleo do perdão. E aí, não é uma questão só de perdoar o outro, ele ajuda a nos perdoar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente carrega sentimentos de culpas do passado e coisas que a gente não precisa carregar.
Às vezes a coisa já, aquilo já está resolvido, mas a gente ainda carrega aquilo, aquela Isso aí entra ressentimento. naquela questão das perdas, né? A gente acha que perdeu, mas essa perda foi há 10 anos atrás, né? 5 anos atrás. A gente que não deixou, como diz a Elsa, né? Let it go! Let it go, Então, o Forgive, ele é um óleo que nos ajuda a nos livrar dessas coisas que estão nos prendendo, que não nos deixam evoluir, não nos deixam ir para frente, sabe? Nos livrar dos fardos, daquelas coisas, então, de esquecer mesmo, de nos perdoar, sabe? Ele é um óleo incrível, um blend incrível. Então, todos esses que a gente falou aí são bons. A gente pode usar eles como perfume, ao invés de usar perfumes, né? E enganarmos o nosso sistema olfativo, a gente pode usar os óleos essenciais, que além de proporcionar um cheiro maravilhoso, porque eles têm uma combinação muito gostosa, todos esses blends de aromaterapia, eles têm cheiros muito gostosos, assim, tanto que eles são indicados justamente para usar como perfume, ao invés de usar o perfume, usar eles. E eles ajudam, então, nas nossas emoções, no equilíbrio das nossas emoções, né? Então, precisamos a todos? Não! A gente vai escolher aquilo que a gente está sentindo. O que eu estou sentindo? Por isso que eu parei de olhar. O que eu estou sentindo hoje? Qual que é a minha dor? Qual que é a minha angústia? O que é que está acontecendo dentro de mim, né? O que é que está me incomodando hoje? Estou estressada. Por que eu estou estressada, né? Então, eu vou pensar, começar a olhar um pouco para dentro e analisar o que é que está me incomodando para que eu saiba, eu preciso me equilibrar, eu preciso de equilíbrio, do balance, eu preciso acalmar, eu preciso, né, energizar, eu preciso coragem para enfrentar. O que é que está me incomodando? Porque às vezes o que está me incomodando é, não consegui resolver as coisas ainda, ou tô me sentindo mal por coisas do passado, né? Então, esse é o olhar que eu gosto de sempre tocar, né? Olha para dentro, ver o que está acontecendo, né? Para a gente poder ir adiante. Vamos ver, vamos energizar, vamos acalmar, vamos equilibrar. O que a gente precisa fazer, sabe? Por isso que é tão importante, como você está falando, esse olhar para dentro. É tão importante eu me conectar comigo de novo, né? Não ser sucumbido pela rotina, não ser sucumbido, né, pelo que os outros esperam da gente. Eu vou só ler aqui os comentários, Graci, porque agora a gente já passou de 1 hora. E se o pessoal tiver perguntas para fazer, podem perguntar, a gente responde. Enquanto você vai achando aí as perguntas... Aproveita, Graci. A Josimara falou sobre dores, sobre cansaço a gente passar dormindo no máximo 3 horas, trabalhei o dia todo, estou muito cansada fisicamente, psicologicamente. Precisa de ajuda. Pode usar óleos sem aterradores ou óleos calmantes para ajudar a descansar, tá? Porque, na verdade, não é a quantidade de horas que a gente dorme que vai dizer se foi um sono bom ou ruim, né? Se foi uma boa noite de sono. É a qualidade do nosso sono. E aí entra, por exemplo, lavanda, serenity, o próprio frankincense, vetiver, são óleos que nos ajudam a desligar o cérebro, sabe? É desligar o interruptor do cérebro para que ele não fique pensando durante a noite enquanto a gente dorme, porque às vezes a gente dorme até 6, 8 horas numa noite e a gente acorda tão cansada quanto antes de deitar, né? Por quê? Porque o nosso cérebro não desligou, a gente está conectada ainda, ele está funcionando, a gente está tão preocupado, tão agitada com as coisas que estão acontecendo e a gente não deixa ele desligar. Então, lavanda, ele aciona o nosso interruptor do sono, tá? Ele tem isso, porque ele estimula a melanina, o hormônio do sono. E aí tem outros óleos, serenity também, camomila romana, para quem tem muita dificuldade de dormir, camomila romana, nossa, é incrível. Basil, gente, é um óleo assim, ó, que pra mim, eu agora já gosto de lavanda, posso dizer que já gosto de lavanda, porque eu não gostava de lavanda para dormir. Então, mas o basil, ele é o manjericão, né? No Brasil, o manjericão. É um ótimo óleo para acalmar e dormir. Apesar de ser um tempero, né? A gente fala, pensa em manjericão, lembra da macarronada lá com molho, né? Com o molho pesto, o manjericão. Mas o manjericão, ele é ótimo para acalmar também nosso sistema nervoso, tá bom? E, deixa eu ver. E aí, essa questão das dores físicas e fibromialgia, endometriose, tu fala, Josimara, fala com a consultora, com a pessoa que te indicou, que te convidou para a aula, para ela te indicar os óleos certos, tá bom?
Se não, pode me chamar depois, que eu passo um protocolo para isso, tá bom? A gente conversa mais. Se a pessoa não souber, ela pode me chamar também, eu ajudo, tá? Outra aqui, não entendi as funções mentais. Ah, tá. A gente já respondeu, foi frankincense. Excelente para fibromialgia. Fibromialgia, doenças degenerativas, frankincense, copaíba. Gente, copaíba é maravilhoso, nosso ouro líquido da Amazônia aqui. E além de ser um óleo bem em conta, assim, em relação ao frankincense, né? O copaíba, ele também trabalha essa questão neurológica e a questão do sistema nervoso, muito, muito maravilhoso. Sua mãe que aperta, sua mãe que aperta e beija, acorda pela manhã, beijinho, né? Isso aí, não abro mão, é uma delícia, né? Relacionamento muito importante. Eles também choram na frente do computador, claro, choram, imagina, né? Com todas as coisas que estão acontecendo. Para isso aí, Gi, eu até comprei esse PS Tense aqui. Eu sei que existem todos aqueles óleos infantis, né, de criança. Mas esse aqui, eu tenho uma menina de 10 anos e cada vez que eu passo nela, eu já sinto uma mudança quase que imediata. Ligeiramente, ela é incrível, né? Na têmpora, na glândula. Mas o melhor resultado que eu tenho é na sola dos pés. Então, eu mesma, aproveitando essa proximidade, né, pais e filhos, eu aproveito para fazer esse carinho nela. Então, ela é meio ciumenta, maravilhoso, né? É isso mesmo. Traída, né? Se cutuca ela vira uma leoa. Então, esse aqui para ela, Past Tense, eu gosto muito. Uma delícia. O Past Tense, ele é ótimo para quem tem também essa questão de enxaquecas, tá? Enxaquecas, o Past Tense, ele é ótimo porque ele ajuda a tirar a tensão, né? Diminuir as tensões. E aí tem a questão do Kit Kids também, né? Que eles já são rolons diluídos, prontos para aplicar nas crianças, que são ótimos também. E eles agem nas emoções deles, muito bom, tá? E não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Graça, tem mais alguma coisa que tu queria compartilhar assim com nós para fechar, para encerrar? Eu tenho, Gi, sim. É super básico, tá? Super básico, as pessoas até podem estranhar. Mas existe aí, né, um tripé muito interessante para se estar trabalhando de maneira mais fácil. Eu colocaria, gente, psicoterapia, tá? Tudo de bom, excelente, mas vou dar um outro tripé aí super acessível. Alimentação saudável. Cuide da alimentação, né? Excesso de gordura, excesso de organismo, de açúcar, de gordura, traz um desequilíbrio no nosso organismo muito grande e prejudica. Então, gosto muito de limão. Inclusive, a Karina compartilhou ontem, né, um artigo, gente, muito interessante, de limão, lavanda e bergamota. Bastante interessante, né, com altos resultados, né, no combate, na ajuda a um quadro mais depressivo. Então, o limão, ele vem e traz aí um equilíbrio dentro do nosso organismo muito grande, tá? A alimentação saudável, ela é fundamental. Outro, exercícios físicos, tá? Existe aí, eu acho que é o Breathe, né, que ele é indicado para usar antes do exercício físico, só que tem mais um outro uso para ele muito fundamental no combate à ansiedade. Muito possivelmente vocês já ouviram sobre isso em outras conversas antes, né? Acalmar o nosso corpo é fundamental. Precisamos fazer respiração. Tá muito difícil? Respire com o Breathe, tá? Ele vai ajudar bastante. E no uso do exercício físico também, né? Acho que é no antes, aí tem o Deep Blue no pós, né? Exatamente. Foi bom tu lembrar, Graça, em relação ao grief, porque assim, ó, o que acontece, geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade, elas têm dificuldade de respirar, né? Elas ficam muito ofegantes. Eu sei porque eu já vi pessoas passando, inclusive eu tenho uma pessoa bem próxima de mim que ela tem crise de pânico, e ela fica com uma respiração, né, rápida assim. E isso realmente o grief ele ajuda muito nessa questão, né, da respiratória. E aí todos os cítricos, né? A gente falou muito de blends, né, aqui, mas todos os cítricos eles têm um alto índice de limoneno, que é o que ativa no sistema límbico a questão do bem-estar e da alegria. O bergamota, ele tem, além do alto índice de limoneno, ele tem a melatonina, ele ativa a melatonina também, então ele tem a questão de
alegria e calmante ao mesmo tempo. Então, ele trabalha muito bem nessa questão da depressão. A combinação de peppermint com laranja também é muito bom para quem tem problema, né? Quem tem essa tendência depressiva, quem quer energizar e alegrar ao mesmo tempo, porque o peppermint ele também estimula a respiração, abre nossas vias respiratórias e ele é altamente energizante, né? Então tá muito, né, caindo com sono, né, meio devagar o dia, respira um peppermint que vai, né, além de oxigenar as células, ele vai te colocar em alerta, então ele ajuda muito nesse sentido. E essa combinação do peppermint com o laranja, tem um estudo do Terra, Dr. David Stoyer, que publicou sobre isso, sobre casos de depressão. Bem legal. Gente, a gente tem tanta coisa para compartilhar e é tão bom conversar sobre isso, né? Como a gente pode ajudar, né, nas emoções, nos sentimentos, nessa coisa, assim, né, de acolher, porque os óleos essenciais, eles trazem isso, né, essa questão do acolhimento, do toque, né, do carinho, de uma preocupação, né, eu sempre digo, eu gosto muito de, né, com as crianças, eu digo assim, peraí que eu vou te passar um olhinho, vamos cheirar um olhinho, eu digo assim, né, e às vezes dão risada, Ana, vem a mãe com óleo de novo, mas gente, os óleos essenciais, eles são ótimos para isso, sabe, e além de eles proporcionarem esse contato, né, eles também agem, a gente sabe, né, tanto na questão emocional, na questão física, na questão energética. É tão gostoso de falar sobre tudo isso. Eu quero agradecer muito a Grace por esse bate-papo, por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada a todos que estão aqui, os convidados. Quem ainda não tem óleos essenciais, que eu vi que a maioria aqui tem, né? Já conheço a maioria das carinhas que estão aqui. Mas quem ainda não tem, quem é convidado, né? Fale com a sua consultora, com a pessoa que convidou você para essa aula. Se você não conseguir, né, ter o resultado, fala comigo, eu posso ajudar, né, para compartilhar alguns protocolos, a Karina aí, né, tem bastante gente bem experiente aqui na classe que eu tô vendo. E experimente seus óleos essenciais. Quem ainda não faz parte do Doterra e quiser saber como adquirir os óleos essenciais, pode entrar em contato, pode perguntar, pode comprar os óleos com desconto, né? A gente sabe que tem essa possibilidade. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada pela participação de vocês. Todo mundo está dizendo que amou, viu, Grace? Eu que agradeço. Muito obrigada pela tua ajuda aí, por compartilhar, tá? Gratidão. Muito boa noite para todo mundo. Até a próxima.